Olá, gente, vamos agora a mais uma aula sobre o reino animal, falando agora sobre os quinidários, tá? Os quinidários também chamados, antes de selenterados, certo? Então, vamos começar pelas características gerais desse grupo de animais, tá? Que é um pouquinho já mais evoluído aí que os poríferos que a gente viu na aula passada. Então, quais são as características gerais desses animais? Então, os quinidários, ou também chamados de selenterados, pertencem ao filo Quinidaria. São organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos, sendo a grande maioria marinha. É um grupo de animais com uma organização corpórea relativamente simples também, mas aí a gente já vai ter a presença de tecidos, tá? Vai surgir os tecidos. Então, eles são considerados animais diblásticos, então, os quais permitem o desenvolvimento de algumas funções. Então, eles também apresentam formas sésseis e também formas móveis, que vão receber o nome aí de pólipo e medusa, respectivamente. Os quinidários, eles apresentam um tipo específico de célula em seus tentáculos, tá? Que é o quinidócito. Isso é uma célula específica aí que a gente vai ver nos quinidários. Os principais representantes aí dos quinidários, tem aqui a imagem, são as algas vivas, tá? As águas vivas. A gente também tem os corais, as anêmonas do mar, né? A casinha lá do Nemo, quem não viu ainda o filme Nemo, a gente encontra esses dois logo lá, né? As hidras, que parece como se fosse uma plantinha, e as caravelas. Quem nunca aí, conheceu, encontrou um amigo, alguém conhecido, sei lá, que acabou se queimando por uma caravela, né? Parecendo um saquinho, ele tem um aspecto, parece um saquinho bolha, cheio de tentáculos. Esses tentáculos que eles têm são típicos desse filo, e eles vão ter esse quinidócito, que é o que vai liberar justamente essa substância que vai causar essa queimadura. Então, vamos continuar. Os quinidários, eles apresentam um sistema digestório incompleto, quer dizer que eles não apresentam ânus. Então, já tem um avanço aí com relação aos poríferos, né? Fora os tecidos, que os poríferos não tinham nenhum, eles já têm. E agora eles têm um sistema digestório incompleto, já que os poríferos eram filtradores. Então, esse incompleto quer dizer que eles não apresentam ânus. Então, o sistema digestivo desses quinidários é constituído por uma única abertura. Então, onde entra o alimento é por onde saem as excretas também, tá? Então, o local serve tanto para a entrada quanto a saída dos dejetos. Ao redor da boca do quinidário, a gente vai ter os tentáculos, certo? Esses tentáculos, aqui tem uma boca, os tentáculos, eles vão ter essa célulazinhos quinidócitos. Esses tentáculos, eles ajudam a capturar o alimento, também como defesa também, né? Então, a gente vai encontrar aí essas células especializadas, né, que são os quinidócitos. Aqui na frente, nessa imagem, eu tenho a boca, o tentáculo perto, e aqui os quinidócitos que vão estar presentes nesses tentáculos. Esses quinidócitos, eles vão liberar, tá? Uma substância, tem o filamento urticante, e que vai liberar essa substância que vai queimar. Ela vai ajudar a capturar o alimento e também servir aí de defesa para o animal. Então, a digestão, ela é extra e intracelular. Vai se iniciar primeiro no interior da cavidade gastrovascular, que é aqui, ó, que a gente mostra aqui nessa imagem. E nessa cavidade vão ser liberadas enzimas, e depois ela vai ser completada no interior de células gastrodérmicas, tá? Que vão revestir essa cavidade. Então, os quinidários, eles também têm uma classificação de como se eles fossem acelomados, tá? Mas essa classificação é antiga, porque hoje não é mais considerado, já que a acelomado é como se ele não indica apenas animais que não têm órgãos, tá? Mas aí a gente já não tem vísceras, mas aí os quinidários não estão dentro dessa classificação
e eles já apresentam aí os tecidos, né, que são considerados diblásticos. Também, outra característica, eles não possuem o sistema respiratório, eles vão ter trocas gasosas que vão ocorrer diretamente da célula, tá, com o meio. É como por forma de difusão. Essas trocas gasosas vão ser por difusão. Eles são os primeiros animais a apresentar neurônios, que são as células nervosas. Eles não têm um sistema de encefalização, mas eles já têm uma rede, tá? Como tá aqui na imagem, uma rede difusa de neurônios, certo? Isso é outra característica evolutiva dos quinidários. E essas redes de neurônios, elas são em contato, né, direto com as células sensoriais e contráteis, tá? Elas formam essa rede e vão ter aí os sentidos dos quinidários. Elas estão por todo o corpo do animal. Não apresentam também sistema excretor, né? Também a troca gasosa aí vai ser pelo meio, né? Os dejetos, o íon, vão ser por difusão. Os cubozoários, eles vão apresentar uns olhos complexos, os quais eles vão ter uma lente e um arranjo aí de células sensoriais, um pouquinho mais, né, diferenciado. As medusas, elas vão ter estruturas chamadas de estatocistos, que é responsável pelo equilíbrio, tá? Bom, estrutura corporal de um quinidário. Isso aqui é um exemplo de um quinidário, tá? Cécio, um pólipo, que é a hidra. Então, eles apresentam uma estrutura corporal relativamente simples, que vai lembrar como se fosse um grande saco também. Esses animais têm simetria radial no seu interior, um compartimento chamado cavidade gastrovascular, tá? Aqui é a gastroderme, no qual ocorre o processo de digestão, né? Digestão extra. Ao redor da boca tem os tentáculos, como eu já mostrei. Aí nesses tentáculos vai ajudar a capturar alimento, vai estar lá os quinidócitos, né? Como eu mostrei também. São animais diblásticos, pois seus corpos são formados por dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. A estrutura também corporal pode ser de duas formas, né? Que apresenta duas variações, que é o pólipo e a medusa. O pólipo é a forma céssio, tá? Que ela fica presa, fixa, não se move. Então, ela está sempre associada ao substrato. A extremidade que não está aderida ao substrato, ela vai ter uma abertura, que seria a boca, e vai ter os tentáculos, que vai ajudar a capturar suas presas. Aí, exemplos aí, a gente tem a hidra e a anêmona do mar, como pólipo, tá? A medusa, ela é uma forma mais livre natante, né? Ela já consegue se mover, se movimentar. Apresenta um formato de sino e a boca é voltada para baixo, como se fosse um guarda-chuva, né? Para baixo. Os tentáculos, tá? Que também vai ter lá os quinidócitos para capturar os alimentos. Exemplos, a gente tem aqui as águas-vivas, as caravelas, enfim, as medusas. Aqui tem a cavidade gastrovascular, certo? Ou que a gente chama também de mesogleia. Reprodução dos quinidários. Eles podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. Na forma assexuada, vai ocorrer por brotamento. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma hidra, tá? Vai surgir um brotinho, que ele vai se desenvolver aqui. Esse brotinho, depois, ele vai se liberar da hidra, vai cair, né, no ambiente ali marinho, vai encontrar um substrato e vai começar a se desenvolver. Então, o tipo de reprodução da hidra por brotamento seria uma reprodução assexuada, tá bom? A reprodução sexuada é possível graças à existência de quinidários que têm os sexos separados, certo? Porque a gente vai ter quinidários monóicos, hermafroditas e outros de sexos separados.
Essa fase, né, mais de pólipo seria a fase assexuada. Já essa daqui dos sexos separados seria a fase sexuada. Então, nesse tipo de reprodução vai ter, né, o indivíduo, o animal macho e fêmea, que vão liberar seus gametas, o seu espermatozoide. O macho libera o espermatozoide na água, que vai fecundar o óvulo feminino, certo? Também liberado. Presente aqui na superfície corporal, né? Feminino. Aí esse espermatozoide fecunda o óvulo feminino que está na superfície corporal, vai formando uma larva. Essa larva é natante, né? Vai se encontrar na água. A fecundação vai ser externa, né? Vai ter o macho liberando o espermatozoide, a fêmea liberando o óvulo, e a fecundação é fora do corpo do animal. Por isso que a gente diz que é uma fecundação externa. Aí vai formar uma larvinha, que é o zigoto, tá? É como se fosse uma larva ciliada. O zigoto se desenvolve, tá? E não existe aí essa fase larval. É como se fosse um gametinho, tá? Bom, nessa reprodução também a gente pode ter o ciclo. Alguns animais vão ter um ciclo alternado, tá? Uma alternância de gerações. Ora pólipo, ora forma de medusa. Então, alguns quinidários, eles podem apresentar essas alternâncias. Na fase pólipo, vai ter a reprodução assexuada. E na fase medusa, a reprodução sexuada. Então, aqui eu peguei um exemplo, ó, de uma hidra. Eu tenho aqui a fase assexuada, certo? Que é o pólipo. E aqui a fase sexuada, que é a fase que eles estão de medusas, tá? Então, nessas medusas vai liberar aqui o óvulo dos espermatozoides, forma o zigoto, tá? Essa larva aqui é plânula, vai dar origem a um animalzinho que forma de pólipo. Aí, esse forma de pólipo vai formar depois macho e uma fêmea, assim vai, certo? A alternância de gerações. Quando ele for pólipo, é uma forma assexuada, e quando ele for medusa, é uma forma sexuada, tá? Classificação. A gente tem aí a classe Anthozoa. Os antozoários, eles não têm estágio de medusa durante o seu ciclo de vida. Os pólipos dessa classe, eles podem estar sozinhos ou formando colônias. Aí a classe Anthozoa é a que tem o maior número de espécies. Nessa classe a gente vai encontrar aí as anêmonas do mar, né, como tá aqui na imagem, e os corais, tá? Classe Hidrozoa ou hidrozoários, eles têm representantes aí de variedade de formas de ciclo de vida. A maioria aí vai se alternar, né? Vai ter aquele ciclo de alternação de hora assexuada, hora sexuada, certo? Então, vai ter um ciclo de alternação aí. E vai ter formas polipoides, né? Pólipos, e formas de medusa. A hidra é um exemplo aqui de hidrozoário, tá? Essa hidra, ela é imóvel, né? Ela pode ser confundida até com uma vegetação, porque ela é um pouquinho esverdeada, parece até como se fosse uma alga. Classe Cubozoa, a gente vai ter os quinidários, que são medusoides em forma de cubo. Aí esse grupo, ele vai possuir uma das espécies mais mortais, que é a vespa do mar, tá? Essa espécie, ela apresenta uma toxina tão potente que chega o veneno dela ser mais potente do que algumas espécies de cobra. Então, a qual pode provocar dor intensa, dificuldade respiratória, parada cardíaca e morte em questão de poucos minutos, tá? Para nosso alívio, essa espécie aqui ainda não é muito encontrada aqui não, tá? No nosso litoral, a gente já encontrou esse tipo de espécie aqui lá no litoral da Austrália, por exemplo. Então, esse animal é um dos mais mortais. Os cubozoários são quinidários de formas de medusa, de corpo incolor, altamente venenosos, são animais predadores e bons nadadores, tá?
Aqui é o exemplozinho dessa vespa, tá? Bom, classe Scyphozoa. Aí a gente vai observar o estágio de ciclo de vida dominante é o de medusa. Geralmente os pólipos são pequenos e se assemelham às medusas jovens. Em algumas espécies a gente vai ter a fase pólipo, a gente não vai observar, certo? E um representativo da aurélia. Aí a gente tem aqui as caravelas, tá? E as águas vivas. Apresentam de 2 a 40 centímetros de diâmetro, várias cores, é móvel, possui o corpo bastante mole, seus tentáculos não devem ser tocados, pois eles podem provocar queimaduras, tá? Então, uma curiosidade, gente, isso aqui a caravela parece ser uma só, mas ela é uma colônia, tá? Cada tentáculozinho, isso aqui, ó. Isso aqui é uma bolsa que sustenta vários animaizinhos. Então, eles vivem em forma, um só, unido fisicamente, tá? Então, seus tentáculos são bem urticantes, né? Podem provocar queimaduras profundas. Bom, a importância aí dos quinidários. Então, primeiro a gente vai falar dos corais, né? Os corais, eles são importantíssimos nos ecossistemas marinhos. Apresentam grande biodiversidade e uma beleza inexplicável. Aí também eles são considerados berçários, né? Berçários marinhos de vida, é importantíssimo para o ecossistema. Alguns corais, eles também apresentam a relação mutualística, tá? Com indivíduos em organismos como algas de zooxantelas. Essas algas, elas vivem nos tecidos dos corais, aí onde vai garantir aí a coloração desses animais e fornecer também compostos orgânicos. Aí o processo da fotossíntese vai ajudar os corais a suprir a necessidade energética deles. Então, a associação é que um ajuda o outro, tá? Mutualística. Além dos corais, a gente já viu aí a situação de alguns quinidários, né? Que podem causar até a morte de alguns animais. A gente também, continuando com os corais, a gente tem uma situação que é bem preocupante, que é o branqueamento dos corais. Então, o que é o branqueamento dos corais? Ele é um processo observado em várias partes do mundo, em que se caracteriza pelo embranquecimento dos corais, como está aqui, dos recifes de corais. Então, esse fenômeno, ele vai causar a expulsão dessas algas, tá? Das zooxantelas. Então, com a expulsão delas, seus pigmentos fotossintetizantes, aí o coral começa a ficar branqueado. Então, é um fenômeno que vai empobrecendo e que com o tempo vai causando, né? O coral já não tem a ajuda dessas algas e ele assim não consegue a energia que ele necessita. Então, o branqueamento é um fenômeno que tem relação aí com variações ambientais, como a salinidade, o aquecimento das águas, né? Da água, também a poluição. Então, tudo isso está relacionado, tá? Ou seja, né? O desequilíbrio ambiental aí causado pelo homem pode causar esse branqueamento, tá? Mais uma coisa que a gente deve ter atenção e cuidado aí com os corais, porque eles são grandes berçários marinhos. Importantíssimos para a vida, né? Para o ecossistema marinho. Bom, gente, coloquei aí esses desenhos, né? Quem não conhece o nosso Nemo, né? Nosso Nemo, nossa Dory. Bom, Nemo mora onde com o pai dele? Numa anêmona, tá? Essa anêmona é um quinidário, certo? E vivem num recife de coral, certo? Também com quinidários ali presentes. Quinidários, aqui tem esponjas, né? Que são os poríferos. E nessa outra cena aqui, eles estão tentando fugir, ó, justamente das águas vivas que causam queimaduras, né? Vocês podem ver que ele até, não sei se vocês já assistiram o filme, que ele até diz que Dory tem que ter cuidado, né? Pra não se queimar. Então, gente, quem não viu ainda esse filme, se tiver interesse,
É um filme bem gostosinho e que vocês vão ver isso aí que a gente está estudando, né? Os poríferos, a vida marinha, os quinidários e ainda outros animaizinhos que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então, essa foi a aula de quinidários. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá bom? Ou entre em contato comigo. E bons estudos, uma boa aula para vocês e até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.